E eu queria conversar com você essa noite sobre resiliência. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Aliás, nós sempre vivemos momentos difíceis. Estamos vivendo um momento de dificuldade, de problemas, de pandemia, de pânico. Pessoas estão apavoradas, pessoas estão isoladas, pessoas estão dentro de casa, embora a nossa resiliência já vai começar aqui, né? Com esse fato de que você não precisa considerar o isolamento obrigatório, né? Essa ida para ficar dentro de casa, para não sair para trabalhar, não sair para estar na rua, como um isolamento. Se você colocar na sua mente que isso é um momento bom, né? Não é uma coisa ruim você estar com a sua família, você estar dentro da sua casa, isso é excelente, isso é ótimo. E aí eu tenho percebido, gente, como um profissional da área da saúde, aonde eu vou, né, com as pessoas com quem eu lido no dia a dia, redes sociais, notícias, eu começo a perceber o pânico, eu começo a perceber uma preocupação até um pouco exacerbada, exagerada das pessoas. Quero dizer para você assim, que esses dias eu coloquei um post e falei ali que nós já temos informações suficientes, nós sabemos como lidar com o coronavírus. Não precisamos ser médicos, não precisamos ser profissionais da saúde. Nós agora sabemos, temos as informações que o coronavírus é um vírus que veio da China, que as pessoas passam um para o outro, se contaminam através de um aperto de mão, através da saliva, de um beijo, através da convivência, né, muito próximo. A pessoa tem que estar mais ou menos 1 metro de distância da outra para que, através da saliva, de um espirro, de uma tosse, a pessoa possa ser contaminada, é possível. Mas fora isso, a melhor forma, a melhor maneira de nós vencermos esse coronavírus é ficar dentro de casa. E aí nós precisamos ser fortes. Sabe aquela história que a pessoa fala assim, nossa, aquele camarada ali é muito forte, aquela pessoa é muito forte, aquele ali já enfrentou tanta coisa, tanta barreira, tanta dificuldade, teve tanta luta e é forte, né? Esse ser forte é ser resiliente. A resiliência é necessário porque a vida, ela sempre vai nos trazer problemas e nós precisamos desenvolver resiliência. Então é assim, algumas pessoas já nascem resilientes. O que é ser resiliente? Ser resiliente é ser forte. Ser resiliente é capacidade que a pessoa tem de superar dificuldade, adversidade, tragédia, dor, luto, câncer, enfermidade graves, e ela consegue superar, suportar, e ela consegue fortalecer os outros à sua volta, porque uma pessoa resiliente, ela faz a diferença num grupo de pessoas, dentro da família, na sociedade. Então hoje, mais do que nunca, é preciso a gente ser resiliente. Esses problemas, gente, nós sempre vamos ter. Em 2009 nós tivemos H1N1, depois tivemos gripe do frango, vaca louca, tantos outros problemas até chegarmos no coronavírus e infelizmente não vai acabar por aqui. O que eu quero trazer para você nesses minutos? Ensinar, mostrar para você algumas características, algumas formas. Vou falar para você daqui a pouquinho como que você pode desenvolver a resiliência. Porque a resiliência, ela já é um atributo da personalidade. A pessoa já nasce assim, a maioria já nasce assim. Ou as pessoas resilientes de hoje, elas já nascem fortes, já nascem resilientes. Tá, mas e quem não é? Quem não é pode desenvolver. E eu vou ensinar você a desenvolver a resiliência nesse pequeno espaço aqui. Bom, vamos começar pelo princípio de que a maioria dos nossos impedimentos, das nossas vitórias, dos nossos projetos serem alcançados, ele não está do lado de lá, ele não está no outro lado da porta, ele está aqui na nossa mente. Quando eu deixo de acreditar em mim, quando eu deixo de confiar em mim, quando eu deixo de me proclamar um vencedor, e eu começo a aceitar as adversidades, as dificuldades, eu começo a me tornar uma pessoa derrotada e fracassada. Todos os grandes empresários de hoje que começaram, né? Porque, na verdade, quem é grande empresário hoje, quem tem hoje uma boa estrutura financeira, empresarial, um empreendedor, ou ele fez ou ele pegou a coisa andando, né? Que são os herdeiros. Quem fez, quem começou, quem iniciou esta grande obra, essas pessoas, elas já são resilientes. São aquelas pessoas que caem, mas que se levantam, que derrubam, mas se levantam,
que ficam prostrados por um certo tempo, mas se erguem, essas pessoas já são resilientes. Ser resiliente é não desistir, ser resiliente é não desanimar, ser resiliente é não parar, é continuar. Gente, mais do que nunca, nós precisamos entender que as pessoas que vão para frente hoje são as pessoas resilientes. Eu vejo pessoas assim no nosso dia a dia, e vou dizer mais para você, gente, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas assim. E a maioria das pessoas hoje já não tem mais paciência de lidar com pessoas assim. Pessoas que estão sempre desanimadas, pessoas que estão sempre se arrastando, né? Eu sempre falo daquele desenho lá do tempo de antigamente, né? Eu não lembro como é que era o desenho, que ele sempre falava assim, ele andava junto com um leão, né? O outro bichinho. Ó vida, né? Ó problema, ó tristeza, ó dor, ó... Tudo ele reclamava. A pessoa que não é resiliente, ela reclama, ela murmura, ela desiste fácil, ela desanima fácil. Mas eu quero chamar a tua atenção, gente, por quê? Porque tem uma coisa que as pessoas não se dão conta. Nós fomos criados para sermos pessoas da forma que a nossa família nos moldou. E você não se dá conta disso. E aí você está andando. E isso é normal para você. Escute, quero chamar a tua atenção agora. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que eu faço, para mim é normal. E eu não estou me dando conta que eu estou criando uma epidemia na minha família. Eu estou criando um problema para a minha família. Eu estou desanimando as pessoas à minha volta, porque eu fui criado assim. Uma pessoa que foi criada num lar onde as pessoas, os cobradores, viviam direto batendo na porta, cobrando pai e mãe, quando ele se torna um adulto, ele fica devendo para todo mundo está cobrando ele, está sempre no SPC, para ele está normal. Para ele é assim mesmo. Por quê? Porque ele se criou naquele ambiente, ele foi treinado naquele ambiente para ser exatamente daquele jeito. E aí ele se torna assim, até que alguém fala assim, cara, para com isso, muda de vida. Não, mas eu não faço nada de errado, tá certo o jeito que eu ando, e não é. A gente tem que entender que nem tudo aquilo que a gente faz é o moralmente ou o eticamente correto. O bom é se a gente pudesse pegar uma dica de alguém que ande com a gente, né? O marido perguntar para a esposa, escuta, o que eu estou fazendo, você concorda, você acha que é certo isso? A esposa perguntar para o marido, um filho perguntar para um pai, um irmão perguntar para outro irmão, um amigo conversar com outro amigo, cara, você acha que o meu jeito é o correto? Eu entendi assim, eu aprendi assim, eu sou assim. Nós temos que nos moldar e melhorar, mas moldar para melhorar, não para pior, nem estagnar. Ninguém pode ter síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Gabriela, não. Nós temos que aprender, gente, a melhorar, a procurarmos melhorar. Na psicologia, a palavra resiliência quer dizer voltar ao estado anterior, voltar ao estado original. Vamos lá, primeiro passo. Você está vivendo a sua vida, você está feliz, no meio do caminho aconteceu uma tragédia, no meio do caminho um trauma, no meio do caminho uma coisa ruim, um câncer, a morte de alguém que você amava tanto, de um familiar, de um parente, de um cônjuge, de um filho, do pai, da mãe. E aí, a partir dali, nós sabemos que o luto, ele tem 5 fases. A última fase do luto é a aceitação. Mas primeiro ele tem que passar pela negação, barganha, negociação, depressão e depois a aceitação. Então quando o luto vem, e quando eu falo de luto, gente, eu não estou falando só de morte na família, eu estou falando de perda. Então, por exemplo, quando uma pessoa perdeu o emprego que ela amava, ela gostava demais daquele emprego, aquele emprego era tudo para ela, e de repente ela perdeu o emprego, foi demitida. Ela vai entrar num estágio de luto. Ela perdeu algo importante para ela, que ele sustentava, que ela gostava, que era o seu prazer, que era a sua forma de viver, de pagar suas contas, de ter uma vida. Então ela vai entrar no estágio do luto. E aí ela vai começar todos aqueles processos que eu falei para você. Mas o último processo do luto, a última fase do luto, que se chama aceitação, quando ela vai entender que não é o fim do mundo, que tudo bem, né? Perdi o emprego, mas tem condições de ir atrás de outro, vou me esforçar, vou me aperfeiçoar, vou fazer um curso, vou procurar alguma coisa daquele nível ou melhor. Então, quando ela aceita, ela começa a viver bem. A pessoa resiliente, ela tem mais facilidade de passar pelas outras fases, da negociação, barganha, da depressão até chegar na aceitação. Mas a pessoa que não é resiliente,
e às vezes até no luto, na perda de um familiar, na perda de alguém muito querido, um amigo, um conhecido, uma pessoa que ela amava muito, ela pode parar na fase da depressão. E esses dias eu vi uma história de uma pessoa, de uma mulher, que fazia 10 anos que estava em depressão porque perdeu a sua mãe há 10 anos atrás. Desde que a sua mãe morreu, ela entrou em depressão e nunca mais ela conseguiu sair. Ou seja, a vida continua, a vida não teve mais sentido, não teve mais graça, não teve mais prazer para aquela pessoa. Imagina 10 anos a pessoa vivendo sem graça, sem alegria, sem prazeres, sem felicidade. Ela chegou na fase da depressão e parou, porque a depressão é uma fase anterior da aceitação. E se ela não passar a depressão, ela vai ficar ali. Como essa mulher, há 10 anos que a vida perdeu o sentido para ela. Gente, essa mulher é uma pessoa que provavelmente não é resiliente, não é forte, não tem aquela força interior, aquela capacidade que vai lhe dar um ânimo para ela sair dessa situação. Então ela tem que fazer uma terapia, ela tem que procurar um psicólogo, porque o psicólogo, um profissional da área, vai ajudar a pessoa, como eu vou te ajudar nesta noite, a desenvolver a resiliência. A resiliência é um atributo da personalidade, como eu falei para vocês, algumas pessoas já nascem com isso, né? Já nascem resilientes, mas a quem não nasce pode desenvolver. Sabe qual que é o inimigo da resiliência? O inimigo da resiliência é a resignação. Você sabe o que é resignação? É quando a pessoa aceita pacificamente as dores e os sofrimentos da vida. Pessoa resignada é assim. Então veja bem, a resiliência é a capacidade da pessoa superar, vencer a adversidade. O resignado é aquele que aceita a dor, é aquele que aceita o sofrimento. Carlos Drummond de Andrade já dizia que o sofrimento é inevitável, que a dor é inevitável, melhor dizendo. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Quer dizer, a dor não tem como evitar. Você vai perder um amigo, perder o pai, perder a mãe, perder o emprego, acabar o namoro, enfim. Muitas dores você vai experimentar na sua vida, no seu dia a dia. Então a dor é inevitável, não tem como evitar ela. Nós vamos passar por ela mesmo sem querer, mesmo que a gente se faça de tudo. Mas chega uma hora que a gente não vai ter como evitar. Eu perdi meu pai há 4 anos. Não tive como evitar, eu queria que ele estivesse vivo até hoje, não tive como evitar. Mas o sofrer, que é a sequência depois dessa dor, ela é opcional, já dizia Drummond de Andrade. É você que decide se você quer sofrer, se você quer continuar sofrendo ou não. Eu resolvi não sofrer. Meu pai morreu com 80 e poucos anos, 84 anos, começou a ficar muito doente, começou a sofrer, de ter dores. E aí, antes que tudo acontecesse, Deus resolveu levar e eu resolvi não sofrer, porque é o ciclo natural das coisas. Mas quando é o ciclo contrário, o natural é o mais novo enterrar o mais velho, que aconteceu com meu pai e comigo. Mas quando o ciclo é contrário, quando o mais novo é enterrado pelo o mais novo é enterrado pelo mais velho, na contramão da vida. Pois aconteceu comigo também, eu perdi meu filho. E eu resolvi não sofrer. Essa dor, ela foi inevitável, ela veio para mim. Eu não pedi para o meu filho morrer, meu filho morreu. Eu enterrei meu filho, passei pela fase do luto, sofri muito, porque é natural, né? Somos seres humanos, temos emoções, temos sentimentos, mas eu resolvi não sofrer. Então a dor, ela foi inevitável, mas o sofrimento, na hora que eu tive que escolher a opção do sofrimento, eu resolvi escolher não sofrer. Então a resignação, gente, que é a inimiga da resiliência, a resignação é quando a pessoa começa a aceitar, ela começa a se conformar com as dores. Estou desempregado. Mas tá bom, todo mundo está desempregado, 12 milhões e 600 mil de brasileiros desempregados, tá bom, né? Está com câncer, fazer o quê, né? Eu acho que nem vou lutar contra o câncer, vou deixar que o câncer me vença, é a vontade de Deus. E as pessoas confundem tudo isso, gente. Então, o que nós temos que vencer? Vencer a resignação, vencer esta aceitação das dores e sofrimentos da vida pacificamente. Nós temos que lutar contra isso. E é aqui, fortalecer a nossa mente. Sabe o que eu fiz agora, gente, com esses coronavírus? Eu simplesmente desliguei a televisão. Nunca assisti tanto filme na minha vida como tenho assistido. É a forma que eu tenho de me desligar um pouco dessas coisas, porque quem está absorvendo essas informações, morreu aqui, morreu ali, toda hora morrendo, a pessoa ela começa a ficar meia paranoica. E aí vem ansiedade, depressão,
Hoje eu soube de uma senhora que estava na sua casa, que deu aquele pânico nela, assim, aquela coisa doida. Oxe, que é isso, gente? Isso aí é um pico de ansiedade, um pico de ataque de pânico. Mas nunca aconteceu isso, mas agora estou só encerrado, não saio de casa, então isso é muito perigoso. Então, eu quero só dizer para você que eu vou falar sobre como que você vai tratar daqui a pouquinho. Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre resiliência. Na biologia, ela defende que cada ser humano já nasce assim, né? A biologia diz que a resiliência é dotado de um potencial genético, né? Fazendo-nos mais fortes, outros menos fortes, fazendo-nos mais resilientes, outros menos. A sociologia diz que a resiliência é um produto influenciado pela sociedade, né? A pessoa, ela convive com alguém que é forte, ela se torna forte. Convive com alguém que é fraco, ela se torna fraco. A teologia diz que a resiliência é uma necessidade que a pessoa tem de sofrimento para ela evoluir espiritualmente. E a psicologia, o que fala sobre a resiliência? A psicologia diz que é importante o relacionamento com a família. Quando a criança ela começa a se desenvolver, esse papel importante dos pais, da família, de ajudar a criança a ser uma pessoa resiliente. Então, muitas pessoas hoje não são resilientes por culpa dos pais, porque os pais não desenvolveram isso na criança. A criança chorava, dava mamar, a criança chorava, dava o que ela queria, a criança chorava, fazia o que ela gostava, o que ela queria que fosse feito. Então, se nós fizermos isso, nós estamos prejudicando a criança. A criança quebrou a vidraça da vizinha, o pai foi lá e pagou, mas não bateu no filho. A criança lá pegou o brinquedo do outro lá, o pai foi lá e brigou com o outro, não brigou com ele. Então foi deixando, foi formando a personalidade daquela criança, uma personalidade fraca. Não dizia não nunca para os filhos, não castigava os filhos. A própria Bíblia diz que a vara afugenta a estultícia do coração da criança. Então isso é muito importante. E nós temos que aprender, irmãos, gente, a fazermos isso. A ensinar os nossos filhos a serem resilientes. Vamos lá. Como é que a gente faz para tratar tudo isso? Primeiro passo, aceitar o desafio de onde se conhece a existência do problema, mas se percebe as soluções. Como é que nós vamos tratar uma situação? Eu não sou resiliente, então eu quero me tornar resiliente. Então, a partir de agora, você vai reconhecer que existe o problema. Você vai reconhecer que existe uma situação que precisa ser tratada. Há um problema, existe o problema. O problema não é uma fantasia, né? O problema existe. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu vou me desafiar a entender que o problema existe e eu vou procurar as soluções. Eu não vou passar para o outro, ei, me ajuda aqui. Ô, fulano, resolve para mim. Veja lá como é que faz. Não. Eu preciso me treinar. A psicologia diz, gente, que na nossa vida tudo são hábitos que a gente aprende. Então, eu tive um paciente que tudo que ele começava, ele não terminava. E ele chegou para mim na clínica assim, ele não tinha problemas mentais, o problema dele era essa dificuldade de terminar algo que ele começava. Então ele falou assim, se você for no meu flat, se você for no meu apartamento, ele me disse, você vai encontrar lá a tomada fora do lugar, uma lâmpada queimada, a cadeira com a perna quebrada, a minha cama lá com a cabeceira não está no lugar, porque eu vou começar e eu desanimo, eu deixo de lado, está tudo. E aí o que eu fiz com ele? Eu falei, essa pessoa não é uma pessoa resiliente, ela começa na primeira dificuldade que ela tem, ela já para tudo. Então o que nós fizemos? Nós começamos a trabalhar isso nele, né? Tem um problema? Tem, então nós vamos resolver o problema, vamos procurar a solução. E aí na terapia, tem uma coisa que eu gosto de fazer muito com meus pacientes, é de dar atividade para eles, né? E aí eu dei uma atividade para ele, a partir de hoje, quando você começar uma coisa, você vai terminar. Lembra de mim, pensa em mim e termine. E aí nós fomos naquela terapia, ela foi se desenvolvendo e ele foi mudando o seu hábito. E aí na segunda sessão ele falou assim, olha, eu voltei àquela tomada que eu tinha tirado, estava os fios lá e aí faltou um parafuso, aí a chave de fenda não dava.
Aí então eu cheguei lá, falei, vou fazer aqui. Aí comecei, falou, não, mas a chave eu não comprei outra, não, mas eu não posso parar. E aí ele, não, eu vou deixar aqui, depois eu mexo aqui, eu vou ali arrumar a perna da minha cadeira que está precisando de um parafuso, vou ali, não, eu tenho que voltar aqui. E então ele começou a se adaptar, ele começou a se treinar de novo, ele começou a criar novo hábito, falou, não, agora eu vou ficar aqui. O doutor falou que é para mim ficar aqui, eu vou ficar aqui. Aí ele me contando, né? Foi até que ele arrumou aquela tomada. Quando ele arrumou aquela tomada, ele falou, nossa, que satisfação, experimentei algo diferente. Aí ele falou, agora eu vou arrumar apertar aquela perna da minha cadeira, da mesa, que faz muito tempo que tá frouxa. E aí ele foi lá, pegou a chave, pegou um parafuso, mexe aqui, mexe ali, teve dificuldade, né? Porque no começo é difícil, a mudança de hábito é difícil, mas ele falou, não, mas eu não posso parar, o doutor falou que é para mim continuar. Aí quando ele terminou de arrumar a perna da cadeira, ele falou, nossa, duas coisas aqui arrumadas na minha casa. E aí ele continuou a fazer isso, e aí ele foi criando esta resiliência, esta força de terminar aquilo que ele começava. Então ele começou a aceitar, reconheceu que diante de um problema, que o problema existia, que ele tinha que procurar soluções. E a solução não era deixar para amanhã o que podia fazer hoje. Essa procrastinação também é um inimigo da resiliência, né? Não, amanhã eu faço, semana que vem eu resolvo. Ah, depois eu vejo isso. Não, vamos resolver já. Primeiro passo. Outra coisa, gente, nós temos que aprender a trabalhar os nossos pontos fortes. Por mais fraco que você seja, por mais sem resiliência, você tem alguns pontos fortes na tua vida. E você tem que trabalhar esses pontos fortes, né? Ache o teu ponto forte, o que você gosta de fazer, e trabalhe ele, fortaleça ele, isso é muito importante. Duas coisas importantíssimas também para tratar a resiliência: desenvolver a autoestima e a autoconfiança. Tudo que é alto é algo relacionado a mim mesmo. Por exemplo, eu não posso medir a tua autoestima e nem você pode medir a minha autoestima. Por mais que a gente esteja vendo, não, você está muito triste, você está muito para baixo, você está desanimado, você está com a tua autoestima lá embaixo. Eu não posso, porque isso, auto é uma coisa minha, só eu posso fazer esse exame, só eu posso fazer essa análise, né? Então, autoestima, como que está a minha estima? Eu tenho que determinar, eu tenho que saber o quanto está, em que nível está a minha estima, se ela está alta ou se ela está baixa, né? Autoconfiança, gente, você tem que desenvolver esse nível de autoconfiança. Sabe, muitas vezes a pessoa não tem essa confiança nela mesma, sabe? Vai pegar a direção para dirigir e fala, não, eu não vou conseguir, eu não consigo dirigir. Gente, se você tem se a tua autoconfiança ela for negativa, ela for baixa, ela vai te prejudicar. Não faça nada enquanto você não desenvolver primeiro a autoconfiança. Por que muitas pessoas reprovam nos exames do Detran? Pela sua autoconfiança, né? Pela sua medição, ela mesma medindo a sua confiança é muito baixa. Ela não tem confiança que ela vai pegar um carro, que ela vai dirigir, que ela vai sair do lugar, que ela vai estacionar, que ela vai andar na rua sem problema nenhum. Então, nós temos que trabalhar a nossa autoestima e a nossa autoconfiança, saber como eu estou e saber como eu posso melhorar, entendeu? E começar a trabalhar aqui, ó. Eu sou forte, eu consigo, eu posso, eu vou, né? Eu não tenho medo, né? E assim é que você vai começar a tratar, então, a resiliência, tá certo, gente? A autoconfiança ela é muito importante, nós temos que criarmos este mecanismo na nossa vida de eu posso, né? Não estou conseguindo, eu não vou conseguir, começa a tremer. Pare, respire fundo. Técnica da respiração diafragmática, calmante. Inspire pelo nariz, encha o seu pulmão de ar, segura e depois solte pela boca devagarinho. O diafragma tem que trabalhar. Inspire pelo nariz, vai inspirando e contando. 1, 2, 3, 4, 5. Depois segure e solte pela boca. 2, 3, 4 vezes você começa a se acalmar. Calmou, filho, agora vamos lá. Mas será que eu consigo? Consegue. Você tem que se convencer, isso é autoconfiança. Você tem que confiar em você mesmo, gente. Se você não confiar em você mesmo, não tente ir para o Detran, não tente fazer carteira de motorista de moto, não tente fazer um teste para uma empresa, porque se você não confiar em você mesmo,
Quem está te entrevistando, o dono da empresa, ou seja lá quem for, vai ver que você não está preparado para o cargo. Você pode até estar preparado para desenvolver aquela função, mas a tua confiança estando lá embaixo vai te prejudicar. Então desenvolva primeiro a sua autoconfiança, isso também é para desenvolver, para tratar a resiliência. Vamos lá. Fatores da resiliência. Vou te dar 7 passos aqui. Atenção, gente, ó. Atenção. 7 passos para você se tornar uma pessoa mais resiliente, mais forte, né? Mais capaz, capacidade de superar a adversidade, voltar ao seu estado original antes daquele trauma, antes daquele problema, antes daquela dor, antes daquele luto, né? Ah, eu quero ser o que eu era antes eu era mais forte, antes eu era mais animado, antes eu era mais feliz, hoje eu estou muito para baixo, hoje qualquer coisa me desanima. Vamos lá, vamos lá. Primeiro passo, gente. Primeiro passo. Vou te dar 7 técnicas aí para você conhecer a resiliência e desenvolver. Primeira coisa que você tem que fazer, administrar as suas emoções. A administração das emoções é a habilidade de se manter sereno diante dos problemas. É fácil? Para mim até é fácil, porque eu já tenho isso dentro de mim. Eu criei essas habilidades. Mas quem não tem é difícil. Ah, é fácil porque não é você, que é o pai, que é o chefe de família. Quando o teu filho está chorando de fome, você não tem dinheiro. Quando a luz está cortada e você precisa de um aparelho respirador ali, precisa da luz e você não tem. Quando tem essa situação. Opa, primeiro passo, gente. Você ficando nervoso, você ficando estressado, você surtar, você gritar, xingar, chutar o balde, chutar o cachorro, vai resolver? Não vai resolver. Primeira coisa que você tem que fazer, administrar as suas emoções, certo? Primeiro passo, esses fatores da resiliência, esses 7 fatores da resiliência, eles são muito importantes. Ah, mas eu não sei se é assim, mas você pode se tornar. Eu estou falando que na nossa vida tudo são hábitos que a gente aprende. Então, gente, esse hábito você pode aprender a administrar as suas emoções. Ah, qualquer coisa eu já fico louco, qualquer coisa eu já chuto, qualquer coisa eu já brigo, qualquer coisa eu não consigo me segurar. Então, a partir de hoje, você vai começar a fazer isso. Sabe aqueles negócios de boxeador que as pessoas vendem, que tem areia por dentro, aí, que você compra nessas lojas de academia, né? Pegue um daqueles lá e põe lá na sua garagem, põe lá no pátio da sua casa e comece a socar aquilo ali, né? Está nervoso, está estressado, vai lá e soca aquilo ali, usa a sua energia, sue bastante. Você vai voltar mais tranquilo. Ou use a tática da respiração diafragmática, né? E se acalme. Administre as suas emoções. Ah, mas o cara buzinou no trânsito, eu fico doido, eu fico louco, eu saio, eu arrebento, eu chuto a porta dele. E primeiro passo, fatores da resiliência. Administrar as emoções. Habilidade de se manter sereno diante de um problema, sabe, irmão? Porque isso vai fazer você pensar, isso vai fazer você achar solução. Você está lá numa situação difícil, não, calma. Aí está todo mundo correndo. Sabe, irmãos, eu fico meio indignado quando eu vejo filmes assim. Vi um filme agora essa semana que um leão escapou do zoológico. Ah, todo mundo gritando, ai, pulando, saltando, cadê? Calma, vai resolver isso aí. Não vai resolver, porque de repente o leão resolve correr atrás daquele que saiu correndo, porque se virou as costas para o leão e correu, é uma presa fácil. Calma, olha para essa situação, mas como é que eu vou fazer isso, aquele desespero, um leão? Você não vai encarar o leão. Você vai ficar calmo, você vai criar uma habilidade de se manter sereno diante de um problema, gente. É a capacidade de usar as pistas, e ler, né, as pessoas para saber o que você vai fazer. Você tem que ler as pessoas. Não, mas aquele cara está muito nervoso, aquele cara está estressado. Peraí, leia a situação. Use as pistas. Não, parei que eu vou lá acalmar ele. Não, mas ele está com a arma na mão. Peraí, calma. Vamos ler a situação. Pô, o cara está armado. O cara está surtado. O cara está... Calma. Vamos manter a habilidade. Vamos criar a habilidade de se manter sereno diante da situação. E aí você vai ver o que você vai fazer. Tá certo? Teu patrão te chamou lá, olha, infelizmente nós não podemos mais contar com você, assim aqui você está demitido. Seu safado, dei minha vida nessa empresa. Calma, tudo bem. Mantenha-se calmo. Esse é o primeiro passo, gente. Administração das nossas emoções. Vamos lá para o segundo passo, gente. Controle de impulso.
É mais ou menos uma coisa puxando a outra, né? Controlar o seu impulso. Todo adolescente, ele é difícil de lidar, porque o adolescente, ele toma as suas atitudes, as suas ações, elas são geradas por dois sentimentos, pela emoção e pelo impulso, ele não pensa. Então, por isso que o traficante, ele procura viciar o adolescente, porque ele é muito mais fácil, é muito mais viciável, digamos assim, porque ele age pelo impulso. Ó, cara, toma aqui um teco, toma aqui uma maconha, vamos fumar. Não, eu não vou fazer. Ué, você não é homem, cara? Que tipo de homem é você que tem medo disso aqui? Não, me dá aqui então que eu vou fumar. Impulso, emoção. Ele não raciocina, ele não pensa. Isso aqui chamado pré-frontal é a nossa razão. Isso aqui só se forma aos 25 anos. Então toda pessoa que tem menos de 24 anos, principalmente na adolescência, ele é facilmente levado pelo impulso, pela emoção. Tá? Então, fator da resiliência para que a gente possa ser um vencedor. Segundo passo, controlar os nossos impulsos, ou seja, não se deixar levar impulsivamente por uma emoção, né? O fulano lá disse que você é um nó cego. Nó cego, ele vai ver o que é nó cego, vou lá, vou arrebentar e pá. Calma, não se leve pelo impulso. Não, eu entendi errado, cara, não era nem com você, ele está falando de outra pessoa. E se você foi lá e já fez a coisa errada? Entendeu, gente? Então, dos 7 passos, administre as suas emoções, mantenha-se calmo em qualquer situação, crie habilidade para se manter calmo diante da dificuldade, serenidade, controlar o seu impulso, não se deixar levar impulsivamente por uma situação, controle o seu impulso, tente ler toda a situação, todo o contexto para você entender o que está acontecendo. Terceiro passo, otimismo. Otimismo é a crença de que as coisas podem melhorar. É a confiança, é a esperança, é a convicção na capacidade de controlar o seu destino, tá? Então, gente, terceiro passo, otimismo. Seja otimista, certo, gente? Sempre vai ter um fator importante e bom naquilo que a gente está vivendo. Por exemplo, se eu perguntar para você, nessa época de coronavírus, nessa época de isolamento, nessa época de não poder sair para a rua, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, o que tem de positivo em tudo isso aí? Eu vou dizer o que tem de positivo em tudo isso aí. Eu sou uma pessoa que trabalha em 5 lugares. Há quanto tempo eu não assisti um filme? Já assisti 5. Para mim foi positivo. Eu coloquei na minha cabeça que não sair de casa e estar com a minha família não é um castigo, não é um isolamento, é um prazer. Então, um otimista, ele sempre vai ver um fator positivo. Sabe a história daquele monge que morava lá nas montanhas, tinha um filhinho pequeno e tinha uma vaquinha, e aquela vaquinha ele tirava leite e ali ele plantava uma mandioca aqui, uma verdura ali, e o leitinho, uma casinha velha caindo, até que um dia a vaca foi perto de um precipício e caiu lá embaixo, morreu a vaquinha dele. Aquilo fez aquele homem sair daquela casinha dele. Ele ficou muito triste no primeiro momento, mas ele saiu da casinha dele e ele foi procurar outras situações para sustentar sua família, seu filho. E aí apareceram outras oportunidades, ele começou a trabalhar, as portas começaram a se abrir, e aquele homem, depois de um certo tempo, já tinha lá uma criação de gado, já tinha lá uma fazendinha, já tinha uma casa muito melhor, mas estava bom para ele enquanto a vaca não tinha caído no brejo. Então, gente, todas as coisas que acontecem à nossa volta têm fatores positivos. E nós temos que ser otimistas. Quarto passo importantíssimo aqui, gente. Análise do ambiente. Isso é importantíssimo para nós aqui, certo? Analisar o ambiente. A análise do ambiente seria a capacidade de identificar as causas daquele problema que se levantou contra nós, tá? Ela permite que a pessoa se coloque num lugar seguro. Então eu vou examinar o que aconteceu isso, por que aconteceu isso. Então eu vou me colocar num lugar seguro agora e eu vou saber a hora de falar e a hora de me calar, certo? Eu vou analisar o ambiente. Eu cheguei na casa de uma pessoa uma vez que ela tinha perdido um filho. E aí me chamaram para mim ir lá atender aquela pessoa. Quando eu cheguei lá,
a mulher que tinha perdido um filho estava espraguejando Deus e o mundo. Porque é isso, isso e aquilo e tal, e falando cada besteira porque ela estava muito nervosa. E tinha uma pessoa do lado dela que falava assim, não, calma fulana, não fala nada fulana, não é assim, Deus quis assim, foi a vontade de Deus. Cheguei lá e falei, pode parar, sai um pouquinho aqui. Não, mas eu estou consolando. Não, você não está consolando. Você não analisou o ambiente. Essa não é a hora de falar, essa é a hora de se calar. Pedi para a pessoa, deixa ela sozinha agora. Eu falei assim, fulano, não fale nada. O momento agora não é para falar. Vamos pensar em coisas boas, vamos pensar em coisas que vamos nos levantar, nos erguer, mas agora não é hora de falar. Se cale um pouco, pelo menos nesse momento. É o momento da dor, é o momento do luto, é o momento da revolta, é o momento da indignação. Não é hora de falar. Quando a gente analisa o ambiente, a gente sabe a hora de falar e sabe a hora de ficar quieto, a hora de se calar. Nós temos que analisar o ambiente, gente, de entender as causas da situação, as causas do problema, e aí a gente tem que se colocar num lugar seguro, tá? Para que a gente possa examinar a situação. Vamos lá. Eu já falei de administração das emoções, controle do impulso, otimismo, análise do ambiente. Eu falei para você que são 7 passos, né? Vamos lá para o 5º. Empatia. Eu gosto muito desse tema. A empatia é o ato de eu me colocar no lugar do outro. Gente, a empatia é a capacidade de compreender o estado psicológico do outro. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Eu disse para um amigo meu, assim, era uma coisa que ele estava falando, assim, eu falei, rapaz, nunca julgue os outros por aquilo que você é. Porque os outros não têm obrigação de ser aquilo que nós somos, de pensar como nós pensamos e agir como nós agimos. Nós lidamos com pessoas fortes, com pessoas fracas, com pessoas melhores, com pessoas piores, com pessoas animadas, desanimadas, motivadas, desmotivadas. Nós lidamos com todo tipo de pessoa à nossa volta. Então esse fator, ele é importantíssimo, gente. Porque nem todo mundo vai pensar como eu penso, nem todo mundo vai andar como eu ando, nem vai falar o que eu falo, não vai agir como eu estou agindo. Então, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender o estado psicológico do outro, né? E foi o que aconteceu com esse exemplo que eu acabei de dar para você. Cheguei lá, a mulher estava falando um monte de coisas, muitas asneiras, muitas coisas absurdas, mas era o momento dela, ela perdeu um filho, ela tinha acabado de perder o filho, então ela estava revoltada, e aí não adianta a gente querer dizer que Deus quis assim, que a vontade de Deus que prevaleceu, que a gente tem que aceitar, não tem isso, não adianta, essa hora não é a hora de falar, certo? Essa hora é a hora de se colocar no lugar do outro. Ela perdeu um filho, gente. Aí, se eu tivesse perdido um filho, eu estava revoltado, estava chutando balde, eu estava indignado. Então, calma, empatia é se colocar no lugar do outro, entendeu o psicológico daquela pessoa, né? Mas ele está chorando porque perdeu o namoro, porque a menina não quis mais saber dele, porque ele perdeu o emprego, olha, ninguém vai morrer de fome, o que é isso? Calma. O estado psicológico, a força psicológica da pessoa, ela é menor que a minha, então eu tenho que entender. Isso aqui é um fator da resiliência também, viu? As suas emoções e sentimentos, a gente tem que entender as emoções e o sentimento do outro e saber como agir. Entendeu? Se ele é mais fraco, até a própria Bíblia diz, você que é mais forte, suporte aquele que é mais fraco. Então a empatia, você tem que desenvolver, gente. Desenvolver essa empatia para entender que o outro não é como você. O outro não vai pensar como você. Não, mas ele tem que ser forte. Qualquer coisa desanima, gente. Ajuda ele a ser resiliente como você é, então. Mas não adianta você condenar, julgar, condenar e deixar de lado, certo? Se coloque no lugar dele, tá bom, gente? Vamos lá. Autoeficácia, o 6º passo, o 6º fator. É acreditar que você consegue resolver os seus problemas. Autoeficácia. Eu falei para você, tudo que é auto é eu por mim mesmo, né? É eu saber de mim por mim mesmo. Autoanálise é quando eu me analiso, eu vou ver como é que eu estou sendo, como é que eu estou agindo. Autoestima é como que está a minha estima, tá boa, tá ruim, tá fraca, tô bem, não tô bem. E autoeficácia é uma crença que você tem que desenvolver, é acreditar em você mesmo, certo? Que você é eficaz. Gente, qualquer um de nós pode ser eficaz. Eu, por muito tempo, eu fui procrastinador. Eu procrastinei muito tempo e, amanhã eu resolvo. Eu, sexta-feira, chegava, eu tinha um cheque para entrar na segunda-feira, né? Sexta-feira, até sexta, tá tranquilo, sábado, tá tranquilo. E o cheque vai entrar segunda, eu não tenho saldo no banco. Não, depois eu resolvo. Domingo, aquela beleza. Quando começava a chegar a noite de domingo, eu começava a me preocupar. Falei, nossa, amanhã vem o cheque, o que eu vou fazer? Quando chegava a segunda-feira, porque a segunda-feira sempre chega, graças a Deus, e agora, o que eu vou fazer?
Aí ficava doido, ficava louco. Então, procrastinar não é bom. Empurrar com a barriga e deixar para amanhã, não vão se resolver os problemas, gente. Então, você tem que se conscientizar, você tem que vender algo para você mesmo. Você tem que entender que você pode ser eficaz, que você é eficaz, que você tem eficácia, que você resolve, que você consegue, sabe, gente? Então é acreditar em você mesmo. Autoeficácia é isso, é acreditar que você pode, que você consegue. Ah, eu queria tanto ser o fulano saberia como resolver. É porque você não está focando em você mesmo, foque em você mesmo. Estude, analise, faça, enfrente, bata de frente, né? Faça o que precisa ser feito. Autoeficácia, a crença de que você consegue, acreditar em você mesmo, você pode, certo? Desenvolva isso, e tudo isso que eu estou dizendo para você, você pode fazer, são habilidades que você vai criar, né? Atitudes que você vai fazendo aos poucos, e quando vê que você fez, vai conseguir. Eu tive um paciente que eu atendi ele, porque ele não conseguia resolver problemas, ele travava. Então ele tinha uma empresa e quando alguma coisa não dava certo, conforme ele ia fazendo, porque às vezes não dá certo, depende do outro, e o outro não pagou, ele tinha que cobrar e não recebia, em consequência não conseguia pagar a outra, e aí ele travava, ele simplesmente não conseguia sequer andar. E aquilo começou a interferir no casamento dele, porque a mulher dele não aceitava isso, você tem que ir, você nem parece que é homem, você não sei o quê. Ele não tinha essa autoeficácia, ele não acreditava nele mesmo. Falou, não, mas eu não consigo, eu vou lá e eu não vou conseguir receber. E aí ele foi fazer terapia para se tornar uma pessoa mais eficaz. Olha só que coisa, gente. Entenderam? Então, a eficácia, essa eficácia ela é muito importante para nós, para você. Nós conseguimos, nós podemos. Vamos lá? Para encerrar agora, gente, que o nosso tempo está acabando ali, o último passo dos fatores da resiliência. Vamos ao último passo agora, alcançar pessoas. Vejam bem, esse é um fato muito importante. É a capacidade de se vincular às outras pessoas sem receios e sem medos, né? Se entrosar com outras pessoas, construir redes de apoio e de relacionamento. Mas como assim alcançar pessoas? Gente, nós não somos uma ilha. Nós não fomos criados para sermos seres isolados. Nós dependemos de pessoas, nós temos que socializar. Se você vende um produto, você tem que ter alguém que compre. Se você quer comprar um produto, você tem que ter alguém que venda o produto. Se você precisa de um produto, você tem que ter alguém que fabrique aquele produto. Então, nós somos assim. Então nós temos que alcançar pessoas, nós temos que criar uma capacidade de nos vincular às pessoas sem receios e sem medos. Não, mas é que se eu chegar muito perto daquela pessoa ali, ele é mais inteligente do que eu, ele é mais esperto do que eu, daqui a pouco ele vai me passar para trás. Não. Quando nós desenvolvemos esses fatores da resiliência, esse é o último passo, alcançar pessoas, nós temos que nos vincular a elas, nós precisamos um dos outros, mas não temos que ter medos e nem receios, gente. Entendeu? Se a pessoa começar a se tornar tóxica para você, se ela começar a se tornar um problema para você, simplesmente ignora. Falou, fulano, se separe, deixa ela do seu ladinho e vai viver a sua vida. Que nesse meio do caminho, gente, você vai encontrar pessoas boas e ruins, pessoas que querem te ajudar, pessoas que não querem te ajudar, pessoas que a princípio te amam e outras que fingem que te amam, uns que dão uns tapinhas nas costas, mas que falam mal de você. Nós vamos encontrar isso de todos os lugares que nós formos, aonde nós formos, em qualquer lugar da sociedade que a gente for, em qualquer lugar do mundo vai ter pessoas assim. Então esse sétimo passo de alcançar pessoas, eu tenho que me vincular a essas pessoas, eu preciso dela, eu preciso fazer um negócio com ela, eu preciso estar junto dessas pessoas, eu vou me vincular, mas eu não vou ter nenhum medo e nenhum receio, não vai me passar para trás, vai me enganar, vai me trair, estamos sujeitos a tudo isso. Mas eu preciso, então eu vou me vincular a elas, eu vou estar junto delas, eu vou desenvolver um relacionamento, uma rede de apoio, eu vou desenvolver um network, né? Uma rede de relacionamento, eu vou desenvolver, eu preciso, mas não, sem medo e sem receio, certo? Faça isso e você vai encontrar pessoas boas que você vai trazer para o teu lado e pessoas negativas, tóxicas e ruins que você vai, no meio do caminho, você vai abandonando elas, né? Vai deixando elas de lado. E eu sempre tenho dito aqui, gente, uma coisa, e é a mais pura realidade.
Se você quer ser próspero, ande com pessoas prósperas. Quer ser bem-sucedido? Ande com pessoas bem-sucedidas. Quer ser uma pessoa que tenha sucesso na vida? Ande com pessoas que têm sucesso na sua vida. Quer ter êxito? Ande com pessoas que são exitosas. Né? Quer ter um ambiente agradável, um ambiente sadio? Ande com pessoas agradáveis e sadias. Certo, gente? Então não adianta, não tem como nós não nos vincularmos às pessoas. A gente não pode ter medo, não pode ter receio. Se vai dar certo ou não dá, lá na frente a gente vai saber. Mas no meio do caminho você vai tendo, nós vivemos num país livre, no meio do caminho você vai tendo essa opção, você vai tendo a oportunidade de se desvinculando. Desvincula daquela, mas vai se vincular a outra. Você começou a desenvolver um relacionamento com uma pessoa aqui, aquela pessoa ali tem um grupo dela, que ela vai trazer para você, e você fazendo parte da vida dela, você vai começar a fazer parte dos seus amigos. No meio daqueles seus amigos tem gente boa, tem gente ruim. Alguns vão começar a se vincular a você, vão começar a chegar a você, vão começar a ser bênção na vida de você, e tem alguns que não. E aí é nós que vamos classificando as pessoas. Só que eu quero lembrar você assim, gente, que espero que tenha sido positivo esses fatores aí. Hoje a maioria dos psicólogos, né, trabalham nessa área da resiliência, porque ao contrário do que muita gente pensa, que psicólogo é só para tratar pessoas que têm problemas mentais, não é verdade. Né? Equilíbrio emocional, né? Autoestima, trabalhar a autoeficácia, trabalhar a autoanálise, né? Trabalhar a resiliência, né? Isso é muito importante. Tá certo, gente? Então eu estou trazendo esse assunto agora porque eu achei muito importante nós desenvolvermos isso, ajudar você a desenvolver isso. Se você pegou os fatores, né, e começar a trabalhar eles, gente, no seu dia a dia, você vai ver que é melhor, tá? Trazer essa informação para vocês, tá bom, queridos? Tudo de bom para você, muito obrigado por que você esteve conosco.